tô aqui com a banda Mato Seco, vim fazer uma entrevista. E com o Rodrigo, eu gostaria de te perguntar, Rodrigo, como a banda começou? O Eric pode responder melhor essa história, porque ele tá desde o comecinho junto com o Thiago e com o Mauro, ele tá desde o... A banda começou, na verdade, a gente era todos amigos do mesmo bairro aqui em Santa Maria. E a gente sempre ia pra shows de reggae junto, né? Aí o Marcos Lacerda, que era outro guitarrista, ele fez uma viagem pro Cerrado e conheceu o pessoal da banda de Alívio, que é uma banda do Distrito Federal. E ele voltou pra Sampa e falou, mano, conheci os caras da banda e tal, pô, ouve aí. A gente ouviu, aí ele falou, vamos montar uma banda, mano? Eu falei, montar uma banda, você toca guitarra, o japonês da rua de trás ali, que é meu amigo, toca bateria, que eu não conhecia ele, o outro toca percussão. A gente chegou e falou, vamos montar então, tipo, mas do nada, assim, sem propósito nenhum de fazer uma música séria com o intuito, sabe? Era mais de fazer um cover de Bob Marley, tocar umas músicas de reggae nacional. Aí era eu, o Thiago, o Mauro e o português, que hoje em dia da banda Filosofia Reggae, também era baixista, acabou saindo, e o Marquinhos. Aí a gente ficou sem vocalista um tempo, aí foi quando a gente conheceu o Rodrigo. E ele já cantava, andava cantando pelas ruas aí sozinho, tipo, os caras saindo no rolê de carro, ele cantava, sabe? Já tava predestinado pra ele ser um vocalista, assim. E a gente começou, aí ele começou a cantar umas músicas, eu ensinei ele a tocar violão. E daí pra frente, depois veio o Júnior, que era meu amigo também, meu vizinho, andava com a gente, mas não tocava. Depois veio o João. Depois veio o Carlos, que andava junto com a gente também, mas não tocava. Depois veio o João também, que a gente fez uma trip pra Trindade tocando um mês. E quando a gente voltou, ele começou a tocar teclado, e foi daí esses 10 anos que a gente tá junto. Legal. E o objetivo das músicas de vocês? A gente vê que vocês falam muito de problemas sociais. Foi justamente nessa época aí que o Eric falou que a gente fez essa trip em Trindade. A gente ficou um mês em Trindade. Todo mundo era iniciante total, assim, na música e no reggae. Por mais que gostassem, a gente nunca chegou a se envolver mesmo com a história do reggae. Mas depois desse um mês em Trindade tocando, que antes a gente só tocava cover, não tinha música própria. E aí lá a gente ouviu muita coisa, a gente viveu em um mês, a gente viveu muita coisa relacionada à música reggae, a responsabilidade de se fazer a música reggae, principalmente das músicas que a gente vinha tocando. Porque as músicas que a gente tocava eram as músicas da raiz jamaicana do reggae. Então eram músicas com propósitos sociais, com propósitos políticos, com propósitos pacifistas e de luta mesmo. E foi quando a gente começou realmente a se envolver de verdade no reggae, conhecer o reggae e pesquisar o reggae, fazer parte mais de verdade do reggae e deixar o reggae fazer mais parte de verdade na nossa vida. Foi quando a gente voltou de Trindade em 2002 e começamos a fazer músicas próprias e tudo mais. Acho que inclusive Resistência foi, se eu não me engano, acho que foi a primeira música que o Mato Seco fez. Foi justamente a menção tanto ao nome, que o nome vem da Resistência, o Mato Seco já vem dessa ideia. O símbolo da banda já representa isso, né? E a música, ela refletiu a coisa da resistência que também a gente passou lá, essa coisa de entender que o reggae, para se fazer o reggae, tem que ser resistência. O reggae de verdade, o reggae original, aquele que foi feito como um grito dos oprimidos e um grito pelos oprimidos e tudo mais. Então é necessário realmente a resistência. Foi quando a gente começou a desenvolver um ideal para a música, de poder atingir as pessoas de uma forma geral, independente da cor, da classe social, da religião, através da música, através das palavras, e com o ideal de somar na vida das pessoas. Às vezes a gente costuma dizer isso, que às vezes o que a gente precisa para dar uma guinada na vida, às vezes é ouvir uma palavra, sabe? Um incentivo, às vezes um apoio, às vezes um clarear, uma luz que se abre através de alguma palavra. E a música tem esse poder, porque a música chega muito fácil, de certa forma, a todas as pessoas. A música tem um acesso fácil ao coração das pessoas. Então, se ela fala o que as pessoas querem ouvir, ela começa a se tornar parte da vida dessas pessoas. Então, a gente é gente como todo mundo. A gente está ali ralando todo dia pelo pão, pelo arroz e feijão todo dia e convive com muita gente que em condições precárias de vida às vezes, e mesmo assim não se deixa bater, mantém a esperança, mantém o sorriso. A vida não é fácil para ninguém, mas a gente tenta manter essa coisa na música de
Não mate nem deixe morrer a esperança. Que a música leve, assim como ela trouxe luz para nossas vidas, todo mundo tinha vida bem diferente do que a gente, né, do que a gente tem hoje. A música realmente salvou a gente, deu uma direção, deu um caminho para nossas vidas, para a vida das nossas famílias e tudo mais. E a gente fica muito feliz que a música vem dando direção para muitas pessoas, que a gente encontra no caminho, as pessoas falam das músicas, falam de determinados trechos, falam de passagens da própria vida, que a música foi indispensável, foi um divisor de águas, digamos assim. Então foi nessa época de 2002 que a gente realmente criou um ideal com a música, que era levar, somar na vida das pessoas, que a música não fosse apenas entretenimento, mas que a música também fosse alimento para o dia a dia de cada um, assim, sabe? E o que você tem a dizer da música Resistência, da Lesbia? Resistência poucas pessoas sabem, mas a nossa vivência ali foi muito influenciada, influenciou muito essa música, esse um mês que a gente passou lá, passamos por diversas coisas, foi um mês que valeu como um ano, digamos assim. E logo que a gente voltou, a gente já tinha a ideia de fazer, podia fazer umas músicas, começou a tentar fazer umas músicas e tal. E na mesma época, eu sempre fui muito fã de Rage Against the Machine, particularmente do Zac de la Rocha, né, do vocalista, do compositor. E logo que a gente voltou, eu acabei vendo um discurso dele falando sobre Zapata e sobre a luta dos zapatistas e tal, né? Toda aquela resistência mexicana e tudo mais. E foi da onde eu vi alguns trechos, algumas menções do que eu falo na música, que na verdade tinha tudo a ver com a gente e com o que a gente queria fazer, com o que a gente queria passar. A coisa da resistência, a coisa do reggae ser realmente a voz dos oprimidos, a voz dos silenciados pelo sistema opressor, pelo homem opressor, pelo homem mau, pelo mal, de certa forma, pelo sistema capitalista devorador, de certa forma, que mantém o terceiro mundo, no terceiro mundo, mantém o miserável cada vez mais miserável, tanto de alimento, de saúde, de conhecimento e cultura, de educação, enfim. Então, quando eu vi aquele discurso do Zac falando e tal, não sei o quê, eu me senti muito próximo daquilo. E lógico, ele estava falando uma realidade que eles viviam lá no México, mas é muita coisa que a gente vê aqui no dia a dia e muita coisa mascarada, porque o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país do carnaval, o Brasil é o país das novelas e tudo mais. E parece que tudo está bem. Não está tudo mal, mas também não está tudo bem. Então essa música ela veio bem nessa época e ela foi realmente a música que acho que deu um sentido mesmo pra gente, assim, dessa coisa de realmente é esse reggae que a gente tem que fazer, essa música que a gente tem que fazer, assim, a música de resistência, de falar o que muitos não podem falar e conseguir ser ouvido. Assim. Nossa, ele praticamente respondeu todas as minhas perguntas. Sacanagem. Bom, e a visão da sociedade, política, pra vocês? Quer responder? Pode responder. Não, pode responder. Tudo é muito... Como é que eu posso dizer? Tudo é muito... Desigual. Totalmente desigual, porque a gente vive numa sociedade, de certa forma, manipulada. Tem um amigo nosso, que ele costuma dizer, que é o Daniel, vocalista do Nazireu Rupestre. Ele costuma dizer, ele tem uma teoria muito interessante sobre os donos do mundo. Os donos do mundo são algumas poucas pessoas no globo todo que mandam no mundo, de uma forma mascarada, de uma forma que ludibria a sociedade, de certa forma. Só que manipula de verdade, e a sociedade acaba entrando nessa manipulação, e é nessa manipulação que acaba crescendo essa desigualdade toda. Quer dizer, quando um pobre é forçado a roubar porque ele não tem comida para pôr em casa, a sociedade mais de uma condição melhor, de uma condição financeira, costuma culpar o pobre. É o ladrão, é safado, é isso, é aquilo. Todo mundo tem escolhas para fazer. Isso é inegável. Sem dúvida, cada um tem a sua escolha. Mas a gente não pode esquecer que essa miséria não é uma condição natural para a gente. Não é uma condição em que o homem nasceu naquilo e ele tem que se conformar a viver naquilo. Não. Isso é uma miséria plantada. Principalmente aqui no terceiro mundo,
do Brasil, a gente vê muito isso, que isso é uma miséria plantada. Os governantes, as grandes empresas fazem questão de manter o pobre no seu lugar de pobre e o rico cada vez no seu lugar mais de rico. A desigualdade ela é cruel, a pobreza ela judia, a pobreza ela fecha, como a gente fala, ela fecha olhos, ela seca corações, ela silencia orações, quer dizer, a pobreza ela vai denegrindo, ela vai destruindo, corroendo tudo, né? E isso reflete nessa sociedade que a gente tem hoje em dia, como o Renato Russo dizia, os assassinos estão livres e nós não estamos. E isso está crescendo cada vez mais, está se espalhando cada vez mais, porque a sociedade cada vez mais menos quer olhar para o próximo, menos quer se doar para o próximo, do mínimo que seja. Não é a gente abrir mão da nossa vida para fazer algo e deixar se prejudicar para que o próximo se beneficie. Não é isso. Mas às vezes é ceder, é poder abrir um pouco mais a nossa mão, assim, a caridade que existe dentro da gente. E o mínimo, às vezes as pessoas não se olham mais, as pessoas não se dão bom dia, as pessoas vivem no mesmo bairro, são vizinhos e não se cumprimentam, sabe? As pessoas não se falam, as pessoas não têm mais uma comoção pelo sofrimento alheio, assim, sabe? E, infelizmente essa é a visão que a gente tem hoje. Mas é que eu falei antes, nem tudo está mal. Assim, se a gente for se basear no que a TV nos mostra, tudo está mal. O mundo está caminhando cada vez mais para o declínio total. Mas não é verdade, a gente anda muito por aí, a gente vê muita gente que faz muita coisa em troca de um sorriso, sabe? Em troca pela vida. Assim, sabe que está realmente se doando a vida e que a própria vida retribui e mesmo assim essa pessoa não espera retribuição nenhuma. Isso não é mostrado na TV. Isso não é mostrado a massa, a população. É como dizem, né? A revolução está acontecendo. Ela está acontecendo, mas ela não vai ser televisionada. Isso é uma verdade. Então, a revolução acontece no cada um ali, no cada dia, naquele que está ali suando, acordando junto com o sol, indo dormir junto com o sol e podendo ralar para poder, pelo menos, colocar o arroz e feijão no prato e sustentar a casa, sustentar a família, sabe? E a nossa visão, infelizmente, é essa, mas é a visão da resistência e é a visão de que as coisas também estão mudando. Mais pessoas estão abrindo uma nova consciência, está tomando conta principalmente de nós, jovens. Assim, enquanto a gente vê muita gente desandada, mas a gente vê muita gente bem encaminhada e fazendo esforços reais para que a vida seja exaltada, que a beleza seja celebrada, e o sorriso, e a vida, e tudo mais. Né? Tá ótimo, eu quero agradecer vocês pelo tempo, né? Agradecer o Thiago, o baterista, o Rodrigo, nosso vocal, o João, tecladista, o Júnior, baixista, Mauro Pérez. Não, Mauro Pérez não está. Não, é o Eric. É o Eric. O Eric, guitarrista. E o Mauro Pérez, o backing vocal. E o Carlos, que é o percussionista e o backing vocal. Muito obrigada pela ajuda de vocês. Valeu. Eu espero que essa entrevista passe alguma coisa pro pessoal que está assistindo, que plante uma semente. E é isso aí, reggae na veia.